Eu acho que não tendo ninguém próximo, né? Não tem problema de eu tirar. Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. E como sempre digo, e pergunto aos irmãos como foi a semana, espero que tenha sido boa, porque alguns podem ter tido uma semana mais corrida, outro menos, um pouco mais atribulada, outro menos, mas se estamos aqui hoje, pela graça de Deus, temos que agradecer, porque Ele vai nos trazer uma mensagem, como sempre trouxe, para o conforto dos nossos corações e direcionamento de nossas vidas. A gente tem que estar atento ao que Deus quer para nós, e a gente vai estar recebendo de Deus isso. Graças a Deus por isso. Amém, irmãos? Pediria aos irmãos que abrissem suas Bíblias em Lucas, capítulo 7, versículos a partir do 11. Marcão. Todos abriram, hein? Amém? Marcar um tempo aqui para não... Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? Nos traz muita informação esta passagem, e sempre que a gente lê a palavra de Deus, do momento que a gente está, ela nos traz uma mensagem sobre um aspecto, sobre o outro, e serve para a gente meditar nesta manhã em relação a esta questão. O que vemos aqui? Vamos imaginar a cena que está se passando aqui. Um pouquinho antes, Jesus estava vindo de Cafarnaum, onde ele tinha curado o servo do centurião. Centurião, aquele militar, comandante romano, aquele que disse que não era digno que Jesus se achegasse à sua casa, e Jesus Cristo deu uma palavra e curou o servo dele, sem nem chegá-lo a ver. E Jesus afirmou que não tinha visto fé como aquela em todo Israel. E no dia subsequente, no dia seguinte, ele vai para uma pequena cidade chamada Naim, que fica a cerca de 40 quilômetros. Foi caminhando, ela fica no alto de um monte. É uma cidade sem expressão. Cidade pequena, com uma população pequena, limitada, mas ele vai para nos trazer esta lição maravilhosa. Ele foi acompanhado de seus discípulos e numerosa multidão. Jesus, então, já estava fazendo os milagres, já estava atuando no seu ministério, e a multidão o seguia, certamente maravilhada com tudo que estava vendo, com tudo que ele estava fazendo. E aquela multidão o seguia, e quando ele chegou à porta desta cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva.
A passagem nos traz que era uma viúva, significa que era uma mulher que tinha perdido seu esposo. É muito interessante porque a sociedade naquela época, como não muito distante da nossa, o homem era o mantenedor da família, o homem era o responsável pelo sustento da família. E a mulher cuidava das crianças, dos filhos e dos afazeres domésticos. E interessante que não havia nenhuma forma de seguridade, não havia nada que pudesse auxiliar as pessoas que perdessem seu esposo, seu sustento dentro de casa. Então, o que nós vemos é que essa mulher já tinha passado por isso, mas ela tinha ainda um filho. Tinha, porque aqui ela estava caminhando para fazer o sepultamento deste filho que tinha falecido. Possivelmente era a única forma que ela tinha de se manter. Uma situação muito difícil, porque imagine a dor desta mulher em perder um filho. Quando se inverte o caminhar natural das coisas, porque o natural é que a gente velho vai indo primeiro. A gente velho não, porque eu sou novo, né? Mas os mais velhos vão indo primeiro e depois. Mas imagina a dor de se perder um filho. Penso que é terrível. Deve ser a dor mais forte, mais violenta que um ser humano seria capaz de sentir. E essa mulher, então, perdeu o seu único filho. A dor da perda e a dor também de preocupar o que vai ser de minha vida. Como eu vou fazer para sobreviver mesmo? Penso que naquele momento tudo poderia estar se passando na cabeça dela. E com ela ia uma grande multidão. O que nós vemos é a multidão acompanhando Jesus, certamente se maravilhando com os feitos, com tudo que estava acontecendo com Jesus. E do outro lado, a multidão acompanhando a dor desta mulher. É interessante a gente já começar a meditar, porque a gente vai ver que esta mulher certamente tinha uma importância naquele meio. E não era importância por ser rica nem nada, mas certamente ela tinha porque uma multidão a acompanhava. Eu já participei de alguns enterros, funerais, que tinha meia dúzia de pessoas. É algo que nos traz para a gente poder meditar, né? Como que nós estamos conduzindo a nossa vida? Não é que seja importante ter muita gente no enterro, que isso não vai fazer diferença nenhuma para nós, a gente sabe disso. Mas quantas pessoas têm consideração por nós? Quantas pessoas nós estamos procurando ajudar? Quantas pessoas iriam chorar pela nossa ausência? E o que importa, gente, é o bem que a gente faz. Porque nada a gente leva desse mundo. Então Jesus, vendo aquela mulher, se compadeceu dela e disse: não chores. Outra coisa muito estranha da gente ouvir, para quem está com aquela profunda dor da perda de um filho. Não chores. Como não chores? A gente pode dizer não chora para uma criança que caiu e está chorando, porque fez um raladinho, não é? É comum a gente falar, oh, não chora não foi nada. Mas a gente dizer, não chore para uma pessoa que perdeu seu único filho. Mas era para ser assim, porque quem estava diante dela tinha a autoridade para falar, não chores. Aquele encontro era o que todos nós queremos e objetivamos na nossa vida. Ter um verdadeiro encontro com Jesus.
Amém? Porque este encontro é transformador. Este encontro realiza milagres nas nossas vidas, transforma as nossas vidas. Mas ela estava com todo aquele sofrimento que ela não seria capaz de olhar e nem entender quem estava na frente dela naquele momento. E seria muito estranho, imagine, não chores, porque Jesus tinha se compadecido dela. Jesus se compadece da nossa dor. Olha por nós a todos os momentos, amém. Às vezes nós estamos tão cabisbaixo com os nossos sentimentos, com os nossos sofrimentos, que muitas vezes nos esquecemos que alguém está olhando por nós, e este alguém sempre olha por nós, e de uma forma diferente aqui Jesus olhou por ela. A gente vê em outras passagens que Jesus sempre é provocado. A gente viu o caso do cego. Jesus, Senhor, filho de Davi, outra pessoa que vem toca, outra pessoa que vem chama ele para a situação de um doente, para a situação de quem está lá. Mas nessa situação não. Jesus foi ao encontro dela e se compadeceu dela. E ele disse, levanta. Como? Toca no caixão, para aquela multidão toda, ele fala, para aí, parou todos, e disse para aquele morto, levanta. Imagina o silêncio que fez em toda aquela multidão. A cronologia bíblica diz que esse seria o primeiro ressuscitamento que Jesus teria feito. Ressuscitar pessoas tinham ocorrido há 900 anos atrás. No caso de Elias, no caso do subsequente que veio após Elias, o profeta Eliseu. Mas depois disso, não. Ressuscitar alguém, algo que nos faz tremer, porque a morte nos faz tremer. Mas Jesus vem publicamente e manda aquele morto se levantar. E ele ali está dizendo, eu tenho poder sobre a morte. Você está diante de quem tem todo o poder e toda a autoridade. Amém. E assim foi. Sentou-se aquele que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. E no final eles dizem, Deus visitou o seu povo. O Verbo encarnado visita o seu povo com autoridade, com poder. E Ele está conosco, nos visitando a todo instante. Amém. Muitas vezes nós somos cegados pelo nosso desespero e pela nossa dor. E não vemos. Eu achei uma passagem interessante em Gênesis, porque Deus está cuidando de nós a todos os momentos. Em Gênesis 3, aquele momento após Adão e Eva terem pecado, quando Adão fala, olha, não, quem me fez comer o fruto da árvore proibida foi a Eva fala, quem fez foi a serpente, e Jesus vem e faz o seguinte, serpente, você vai, começa a castigar, você vai rastejar, vai comer do pó, você, mulher, vai sentir as dores do parto, você, homem, vai ter que sofrer para obter o seu sustento, vai ter que suar para obter o seu sustento, coisa que não acontecia. Mas eu achei um versículo interessante. Depois, antes de expulsar eles do paraíso, no versículo 21, diz o seguinte, fez o Senhor Deus vestimentas de peles
para Adão e sua mulher Eva e os vestiu. Amém? Depois de toda aquela dura, aquele castigo, ele veste eles. Deus cuida, Jesus cuida. É como se a gente tivesse uma criança que tivesse feito uma arte, um faz uma, faz outra, você tira o videogame, você manda ficar jogando, faz um castigo, mas o seu amor continua. Você quer que eles se reconciliem com você, que eles estejam bem na sua casa. E o Pai Celeste quer assim também conosco. Amém. E nós vemos porque Jesus ainda, quando estava se preparando para ir embora, ele ainda disse: vou deixar para vocês, vou enviar para vocês o Consolador, que estará com vocês até o fim dos tempos. O Consolador é aquele que vai nos consolar e que vai estar conosco em todos os momentos de nossas vidas. Nós temos que ter esta confiança que Deus está sempre conosco, em todos os momentos Ele está conosco, Ele se compadece da nossa dor, Ele não quer nos deixar prostrado e não deixa-nos prostrado. E Ele está à porta. E quer bater, e Ele bate. E quer que a gente atenda para que a gente receba e Ele ceie conosco. Mas para receber o Senhor Deus, é muito simples e não custa nada. Basta a gente crer, acreditar, pedir perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas, arrepender dos nossos erros e ser batizado. Amém. E Ele vem então e estabelece morada conosco. E nunca mais Ele nos deixa. Nunca mais. A gente vai fazer coisa errada ainda, porque nós somos falhos. Mas nós vamos ter o sangue de Jesus para nos purificar. Que assim seja. Então Deus nos traz essa lição. Não vou me aprofundar em relação às outras questões. Ele quer que a gente olhe para Ele, que a gente busque Ele, que a gente tenha esse encontro verdadeiro com Ele, que todos nós almejamos, eu quero. Tenho certeza que todos nós queremos. Quem não quer ter esse encontro com Deus? Sentir que as nossas dores, os nossos problemas, a gente tem onde recorrer. Quantas pessoas vivem desesperadas, sem esperança neste mundo. Às vezes, a gente se depara com cada ocorrência policial, pessoas que chegam ao ponto de achar que a vida já não faz sentido. Como é triste a pessoa chegar num ponto desse. E Jesus está batendo e querendo atender e sustentar. A gente precisa de olhar, porque as tempestades virão, mas Ele está no barco conosco. E quando a gente tem esse encontro com Ele, nada vai ser igual. A nossa vida vai ser transformada. Curas são realizadas. Alívio para os nossos pesos. Ele fala, todos que estão sobrecarregados e cansados, venham até mim que eu vos aliviarei. Amém. E mais, Ele nos promete vida, vida em abundância, vida eterna. Quem promete isso? Quem é capaz de nos prometer isso? Só Ele. Só Ele. De graça. Que possamos ter este encontro com Deus a cada dia, a cada momento de nossas vidas, e jamais nos esquecermos que Ele se compadece de nossa dor. A nossa dor
que às vezes para um é pouco, para um é muito, mas Ele sabe, porque cada um tem a sua história e o sofrimento que você está passando, mas Ele está conosco. Que busquemos sempre e que Jesus nos guarde, nos proteja e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.